Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, tua graça nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor já ministrou, o Senhor já falou, através até mesmo do louvor. Nós também podemos expressar a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor a Ti, Senhor, através das canções, através dos nossos pensamentos. Mas nós sabemos que o Senhor quer continuar a falar. Fala, Senhor, usa a tua filha. Eu creio que ela já recebeu a cura, Senhor. Eu creio, Senhor, que toda a artimanha, Senhor, de Satanás para impedir a tua ação através dela já caiu por terra em nome de Jesus. E eu creio que o teu Espírito nesta hora é que vai capacitar, vai fazer ela lembrar de tudo aquilo que o Senhor já falou com ela, já ministrou ao coração dela. E o teu Espírito é quem vai usar, é quem vai falar. Fala, Senhor, através da tua filha, que é o instrumento escolhido pelo Senhor para estar sendo usado nesta noite. Nós já te agradecemos. Toma também, Senhor, cada dízimo e ofertas que foram colocados no teu altar, que possa subir como cheiro suave em tuas narinas. Pai, que o Senhor continue abençoando o teu povo, trazendo provisão, trazendo forças, trazendo coragem, trazendo sabedoria, inteligência, capacidade para trabalhar, Senhor. Pai, aqueles que talvez está precisando, Senhor, de uma ideia, que o Senhor possa dar esta ideia, e esta pessoa comece, Senhor, a colocar em prática, e ela também venha a ser, Senhor, grandemente abençoada pelo Senhor. Livra-nos dos acidentes e incidentes, Pai, em nome de Jesus, na ida, vinda, no ambiente de trabalho, nos dar saúde e disposição, Senhor, porque nós precisamos cada dia ganhar o nosso pão de cada dia. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de novo, né? Mas é diferente. Porque antes, eu estava aqui louvando, fazendo o ID de Deus, sim, mas é diferente, não é igual. Vamos, né, então, tratar do que viemos. Acho que é normal, né, ficar sentindo um calor, acho que é o Espírito Santo enchendo. Irmãos, quando eu peguei esse tema para analisar e dizer, Deus, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer. Porque primeiro, quando a pessoa fala assim, Vânia, você vai trazer a mensagem. Todas as vezes eu faço, Mas aí brinquei com Sandra, você não estava cantando aí domingo, eis-me aqui? Eu disse, não, mas era eis-me aqui, envia meu irmão, eu brincando com ela, né? Eu digo, eis-me aqui, envia meu irmão, então é eu, né? Então vamos. Aí ela me deu a data, e aí eu disse assim para ela, ainda bem que é a última de todo mundo, porque minha data era dia 30. Eu falei, aí eu tenho tempo para ter umas ideias, para poder analisar, ver o que é que eu vou falar, mas ainda tem tempo, né? O último, eu falei assim, dia 30, não foi? Está eu trabalhando, sábado, na maior correria, meu celular deu um problema, e ia para o concerto, sexta. E aí, olha a inocência da pessoa. Chega no grupo dos levitas, porque era eu que ia dirigir o culto na sexta. E aí disse, irmãos, meu celular deu um problema, vou ter que mandar para o concerto. Então, assim, eu vou ficar sem celular até amanhã. Se tiver qualquer coisa que precisar falar comigo, liga para o celular de Jussim ou de Paula, para tentar me achar. E aí, fechei o áudio. Pensando eu, vou até o menino entregar meu celular. Ligo o pastor Naldo. Aí quando ligou, eu digo, gente. Aí atendi, todo assim, oi pastor. Aí ele disse, oi bênção, vi sua mensagem aqui no grupo, que vai ficar sem celular. Eu digo, sim. Então, né, aproveitei e disse, vou ligar logo. Eu, o que foi? Ele, estou precisando de você para pregar quarta. Eu digo, quarta, eu digo, amém, pastor. Glória a Deus. Quando eu desliguei o telefone, eu disse misericórdia.
Eu disse, fala, meu Deus, misericórdia. Mas como é que você vai dizer não para a obra de Deus? Porque eu penso assim, se eu disser não, eu não estou dando não para o pastor. Eu estou dando não para a obra de Deus. Não que eu tenha nada de especial, além do que vocês são, além do que vocês têm, a não ser a presença de Deus. Então assim, se Deus, Ele não falar ao meu e o seu coração, porque as mesmas palavras, às vezes toca na nossa vida de forma diferente, fala de forma diferente. Então se Deus fizer, não fizer, nada eu posso fazer. Então eu disse, Senhor, eu que queria ser a última, que queria ter tempo para poder falar, para estudar, para poder pesquisar, agora vou ter que falar quarta-feira. E o pior de tudo, irmãos, eu estava atolada de encomenda, sábado, domingo, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir nem parar para buscar uma palavra sábado e domingo, seja o que Deus quiser. Aí me veio uma enxaqueca ontem, terrível. Eu falei, mas o diabo está ousado, viu? Eu disse, eu já sei por que é da enxaqueca. É para eu não fazer aquilo que Deus Ele quer. Então, quando eu vi que vem enxaqueca, eu digo, Deus tem coisa boa aí. Porque se Ele está se levantando, é porque, no mínimo, alguém precisa ser abençoado por essa palavra. E assim eu creio, irmãos. Então, assim, eu fiquei pensando no tema unânimes. Unânimes, unânimes, unânimes. Quando a gente fala de unanimidade, a gente fala de grupo, unidade. E aí eu fiquei pensando, não existe unanimidade sem o indivíduo, sem o individual. Porque para a gente começar a pensar no grupo, a gente precisa pensar no individual. Sem o individual, sem o indivíduo, cada indivíduo aqui, não existe o grupo. E como é que nós vamos ser unânimes se o grupo, individualmente, não tiver essa intenção, essa consciência? E aí eu fiquei pensando assim, o nosso foco é o mesmo, adorar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mas nós somos pessoas diferentes, e Deus nos fez assim. Eu vou pedir a Maurício para colocar, em Efésios 4, versículo 4, diz assim, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Cada um de nós recebeu o quê? Dom especial. Vamos para o versículo 11. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres das igrejas. E Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E por que será que tem muita gente que acha que foi chamado para ficar na cadeira sentado? Tem pessoas que têm anos no Evangelho, anos, e acha que não foi chamado para nada dentro da igreja. Acha que o seu papel é apenas vir para os cultos, sentar, ouvir e ir para casa. Mas nós não fomos chamados. É a Bíblia que diz, cada pessoa é especial. Cada pessoa recebeu um dom, cada pessoa tem um serviço. Então você veja bem, embora nós tenhamos propósitos iguais, focos iguais, nós traçamos às vezes caminhos um pouco diferentes. Alguns estão aqui como levitas, louvam ao Senhor. Outros estão para trazer a mensagem. Outros, talvez na ornamentação da igreja. Outros, talvez, nem aparecem. São no ministério de intercessão, mas são a base, são a coluna. Mas Deus os chamou. Então eu digo, como é, Vânia? A gente tem que trabalhar na obra para a gente descobrir para que fomos chamados. Certo?
Mas não é sobre isso que nós vamos falar especificadamente, não. Nós vamos falar do indivíduo. Mas eu quero trazer uma história que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Eu estou falando rápido, porque eu tenho um probleminha de falar muito rápido às vezes. E às vezes eu saio atropelando, e quando a gente está nervoso, aí é pior. Eu vou esperar o microfone, porque eu não sou desprovida de voz alta, né? Então não vai dar. Mas vamos lá. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. E por isso perguntou: por que você está triste? Por que você não está doente? Portanto, você deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. E depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria, e eu disse: irmãos, como eu falei, nós vamos falar de algumas características do indivíduo, para que a gente consiga chegar na unanimidade. No texto, no versículo 1, o texto nos diz que o rei nunca havia visto Neemias triste. Isso significa dizer que Neemias estava sempre alegre. E a alegria é uma característica fundamental de um cristão. Ah, Vânia, eu vou fingir alegria? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz isso. Só o fato de nós termos a presença do Senhor na nossa vida já é motivo suficiente para nós termos alegria. O mundo, ele pode não entender como nós passamos por momentos tristes, estando alegres. Eu chego aqui na igreja, normalmente, quando eu não estou com dor, dando risada. Aí o irmão fala lá no fundo: Vânia, eu já olho dando risada. Não é que as coisas estejam boas, não. Tenho passado por dificuldades, tenho passado por tribulações, mas às vezes as pessoas acham que não, por me ver feliz. Mas eu sou feliz porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. A alegria que o mundo dá é passageira, daqui a pouco passa. Mas a alegria do Espírito Santo, não. Então nós temos que entender primeiro que os problemas, eles não podem tirar a nossa alegria. No versículo 3, ele vai falar que a cidade dos antepassados tinham sido destruídas. E aí ele revela uma característica que é a empatia, que é a qualidade de se colocar no lugar do outro. É a outra coisa que nós, como cristãos, devemos aprender: se colocar no lugar do outro. Nem sempre o outro está com as mesmas condições físicas que nós. Nem sempre o outro está passando por momentos fáceis. Às vezes eu não agiria assim, mas às vezes o irmão, ele não tem a mesma maturidade, ele não tem a mesma percepção. Então, se colocar no lugar do outro é interessante, porque assim,
Neemias, ele estava vivendo bem lá no palácio. Ele não tinha por que se deslocar do palácio, sair do conforto dele para ir para a reconstrução de muro nenhum. Ele poderia dizer assim: olha, Deus, eu estou aqui no meu emprego, muito obrigada, né? Com o meu palácio, com o rei está feliz com o meu trabalho, e eu não vou atender não. Manda outro no meu lugar. Mas ele teve empatia para com os que estavam na mesma situação, né? Por ser da mesma cidade. Ele teve empatia. Outra coisa é algo falado, que foi falado até na pregação no domingo. O bom testemunho. No versículo 5, ele fala, né? Que ele nunca viu Neemias, o rei fala que nunca viu Neemias triste. Isso chamou a atenção do rei. Você está doente? Ou seja, só pelo nível de conversa, você vê que existia uma certa intimidade entre o rei e Neemias. E isso me faz lembrar que nós podemos falar aqui o que for. A nossa boca, ela fala aquilo que a gente quer, aquilo que a nossa mente quer. Mas se nós não reproduzirmos nas nossas atitudes aquilo que nós falamos, de nada vale. Eu vou contar algo para os irmãos. Certa vez, eu estava em uma casa, e aí, né, estava na minha época de férias, descansando. De repente, eu comecei a ouvir um barulho, uma confusão, uma gritaria, né, uma briga. E eu disse: misericórdia. Estava eu, Jocinho, e aí a gente ficou quieto dentro de casa, né? E o povo lá brigando, naquela confusão toda. Mas assim, no meio daquela confusão toda, que pra gente já não era agradável, eu ouvi meu nome no meio do negócio lá. E o de Jucinho também. Eu digo: vixe, Jucinho, a gente nem tá lá e o nosso nome tá lá. E eu ouvi: olhe, você vai saber quem é você. Eu digo: agora foi o que deu. A gente tá lá no meio da confusão. E aí eu disse assim: misericórdia. Fiquei lá em cima. E aí fiquei agoniada, né? Eu digo: mas que agonia. Agora o que é que a gente tem a ver com isso? Aí fiquei. E rendeu-se a conversa. E aquilo me corroendo. Aí quando deu de noite, eu falei: ah, Jucinho, bora ali. Aí Jucinho: o que é? Eu digo: bora ter uma conversa ali. Aí lá vai eu. Porque nessa hora a gente não sabe nem onde é que a gente acha a tamanha ousadia, né? Eu disse: eu queria conversar com vocês. Aí ficaram tudo assim, desconcertados, porque quem deve, né? Tá, teme. Eu disse: olha, eu ouvi a confusão aí mais cedo. Eu não acho certo ninguém se meter na confusão, né? De marido e mulher. Mas já que botaram meu nome no meio, e já que gritaram para os vizinhos tudo ouvir, eu me dei o trabalho logo de descer e dar minha opinião. Porque eu achei que estavam convidando a gente, né? Para o meio da confusão. Aí eu disse assim: deixa eu só falar aqui uma coisa. Vocês são cristãos. Ou pelo menos dizem que são. A gente ter discórdia é normal. Nós somos seres humanos. Mas tem que ter o bom senso. Tem que ter o limite. Eu tenho certeza que os vizinhos que ouviram o que eu ouvi, jamais vão querer ser crente igual a vocês. Aí eles tomaram aquele susto, porque não esperaram a palavra dura. Eu disse: ou vocês mudam o comportamento, ou não vai adiantar. Porque não adianta a gente colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, porque na hora do culto a gente bota a saia aqui, ó, debaixo. E aí vai, e no culto, eita glória, foi manto, foi fogo. E não dá o testemunho. Porque a gente precisa converter, não é a pessoa que está dentro da igreja, não. É as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso testemunho. E a Bíblia fala que não é possível habitar dois senhores no mesmo lugar. Então, se Deus não está no meio daquela confusão, quem é que está? Aí ficaram meio assim arregalados. Eu disse assim: desculpe as palavras duras, mas é a verdade. Alguém tem que falar. Vocês têm que rever isso aí, porque Deus, ele nos chamou, né, para fazer a obra dele. Nós tínhamos que entender primeiro assim: nós viemos para o mundo,
não somos dele, estamos aqui de passagem, estamos aqui para uma grande obra, uma grande missão. Então, se estamos fazendo algo errado, nós temos que parar, rever, refletir e começar a mudar. A mudança é repentina de um dia para a noite? Não, mas tem que ter boa vontade, tem que querer. O Espírito Santo, ele não força ninguém a nada. Ele não vai dizer, olha, a partir de hoje, tu vai ficar calado. Não, a boca é sua, se tu falar, ele vai ficar lá entristecido. Então, assim, irmãos, tem coisas que a gente precisa rever. Se a pessoa, um vizinho desse, que ouviu essa confusão, você chega lá, a pastora da igreja, o pastor, disse, vamos convidar aqui os irmãos. Aí tu bate lá na porta, com que cara tu fica? Eu queria convidar para tu ir para a igreja. Aí é o que o povo do mundo fala, eu ser crente igual a fulano? Eu prefiro ficar aqui. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado. Como eu falei no início, nós não somos nem melhores e nem piores que ninguém. Mas nós temos que nos atentar para o caminho que nós devemos de escolher para andar. O que nós estamos fazendo quanto cristãos? Nós temos sido exemplos? Nós temos sido cristãos em casa? Nós temos sido cristãos na rua? As pessoas na rua, elas me veem assim, dessa forma? Porque não adianta você querer ser unânime na igreja se o seu propósito é só de boca, mas as suas atitudes não são unânimes. Então, ou a gente se enquadra no perfil de imitador de Deus, ou não vai. Ah, Vânia, eu estou distante disso, eu tenho as minhas falhas. Eu sou a primeira. Tenho as minhas limitações. Mas nós temos a oportunidade de falar com Deus, orar todos os dias e pedir a Deus discernimento, pedir a Deus de sabedoria, pedir a Deus para que nos ajude. Às vezes a gente ora, inclusive discernimento é o próximo passo que eu iria falar com os irmãos. A capacidade de compreender as situações, a capacidade de saber a hora certa de falar, a capacidade de saber a hora certa de recuar, né? A hora certa de agir. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente ora tanto a Deus, pedindo um carro, pedindo a Deus uma televisão, pedindo a Deus, oh Deus, meu celular quebrou, me dá um celular. Oh Deus, eu quero uma panela de pressão dessa nova, chique, com a tampa de vidro. Oh Deus, eu quero isso. Mas às vezes a gente não perde tempo orando a Deus, pedindo pela nossa vida espiritual. Às vezes a gente não perde tempo dizendo assim, Senhor, perde não, ganha. Às vezes a gente não para dizer assim, Senhor, o Senhor sabe como é que eu me encontro. O Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade aqui. Me ajuda a vencer, para que eu seja um. Então nós temos que começar a pedir a Deus, a realmente criar esse relacionamento com Deus. Porque para o todo existir, é preciso existir e enxergar o indivíduo como pessoa. A gente não pode querer ser ovelha desgarrada no meio do povo. Está unânime coisa nenhuma. Se uma pessoa que não aceitou a Jesus chegar aqui e sentar, está aqui todo mundo junto. Podemos dizer que estamos aqui adorando ao Senhor em unidade, mas o propósito dela é o mesmo? Ainda não. Mas estão aqui. Então nós temos que tomar cuidado para nós estarmos na casa de Deus, mas de fato com o mesmo propósito. Eu vou falar sobre alguns comportamentos de Neemias, comportamentos que ajudaram a alcançar a unidade. Neemias, ele foi chamado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando Neemias recebeu esse chamado de Deus, isso da parte de Deus, lá se eu não me engano, no 2º versículo, ele fala que, vê o primeiro, Nai, por favor. Ele fala que estava jantando, pegou o vinho, o rei nunca tinha sido triste, mas ele vai falar, acho que é o 3º, é o 4º, que ele orou. Ele orou ali na conversa com o rei. Deixa eu ver aqui onde foi. No 4. Diz assim, o rei perguntou, o que é que você quer? Aí diz assim, eu orei ao Deus do céu.
E a gente? Quantas vezes a gente pede direcionamento a Deus, orar, antes de fazer as coisas? Quantas vezes a gente se coloca na posição, às vezes a gente vive numa geração, como é a palavra, gente, que a gente quer as coisas rápidas, a gente quer para logo, e a gente quer a conexão com Deus via Wi-Fi, que a gente pergunte, imediatista geração. A gente quer falar com Deus agora, e Deus ele tem de responder, porque se Deus não responder agora, eu já vou fazer. Então, na verdade, você nem quer falar a Deus, você só está informando a Deus, que você vai fazer, ai Deus, eu vou fazer isso, viu? E vai e faz. Enquanto, na verdade, nós deveríamos orar pelo crescimento espiritual, né? Consultar a Deus. E, na verdade, eu aprendi, né? Às vezes, quando eu preciso de alguma resposta de Deus, eu sempre falo assim, Senhor, estou orando há algum tempo. Eu digo, Senhor, se não for da tua vontade, fecha as portas, traz frieza no meu coração, traz tristeza, traz desânimo, para que eu nem continue a fazer isso. Mas que se for da tua vontade, que o Senhor abra as janelas do céu, que aquilo me traga motivação, que eu me ame, que as coisas fluam, e eu vou entender que é do Senhor. Porque eu não quero, Senhor, colocar a minha mão aonde o Senhor não quiser que eu coloque. Porque se eu colocar a minha mão onde não for para colocar, irmãos, literalmente vai dar ruim. Vai dar ruim. E depois a gente vai choramingar com Deus e não tem muito o que fazer, não. Deus vai dizer, mas foi você que quis. Foi a tua vontade. Outra coisa que nós precisamos, irmãos, é ter atitude. Atitude. A Bíblia vai falar, mais à frente, nós não lemos esse versículo, que Neemias ele pediu para o rei falar com os conhecidos dele, pedir passagem, pediu madeira, tanto para reconstruir os muros de Jerusalém, quanto para fazer uma casa para ele ficar nesse período, né? Então, assim, nós temos que crer que quando nós colocarmos os nossos pés, Deus ele vai colocar o chão, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se Neemias não abrisse a boca, não pedisse, será que seria tão fácil ele conseguir lá a madeira, sozinho, sem apoio do rei? Então é aquela coisa, nós precisamos falar na hora certa, ter a atitude na hora certa. Por mais difícil que as situações sejam e exijam de nós, é necessário, irmãos, a gente sair do lugar. É necessário a gente se movimentar e o medo, ele não pode nos paralisar. A investida do inimigo, irmãos, tem sido grande. Eu falo aos irmãos com propriedade. Hoje, nós temos na doença do século, ansiedade, depressão. O que é que isso, na prática, quer dizer? Que o inimigo está paralisando os cristãos. Através do medo, da ansiedade, da depressão. Eu digo a vocês com propriedade, eu vivi um período da minha vida, talvez os irmãos nem tenham conhecimento, porque alguns, né, Sandra, acho que tem, Flávia, eu vivi um período da minha vida com depressão. Um curto período, porque Deus me libertou. E na fase, né, entre minha juventude, né, não que eu não seja jovem, né, eu sou muito jovem, mas na fase um pouco antes. E, irmãos, é um aprisionamento na nossa mente tão grande. O diabo, ele nos paralisa. Eu digo aos irmãos com propriedade. Ele nos paralisa. Ele não faz, não sentimos vontade de se arrumar. A gente não sente vontade de sair. A gente não sente vontade de conversar. A gente não sente vontade de ver pessoas. A gente não quer falar ao telefone. Era em um nível assim, ó. Eu estou em casa, sozinha. Eu vi o portão bater, Gilcinho chegou, imediatamente me dava o sono. Eu ia para o quarto e ia dormir. Era sono? A gente quer se esconder das pessoas. As pessoas ligavam o telefone, eu não queria atender, eu não queria falar com ninguém. Vamos sair. Eu, Vânia, super gosto de sair. Eu dizia, não estou afim.
Vamos se arrumar, não estou afim. Vamos, não quero. E o diabo suga as nossas forças. Tira a nossa atitude, porque ele sabe que se a gente se levantar do lugar, se a gente tomar uma atitude, a gente vai vencer. É simplesmente por esse motivo. Então ele fala, vamos paralisar, porque ela parada, eu controlo. E aí o que acontece? Nós estamos perdendo a força no mundo espiritual, porque nós não cremos naquilo que é espiritual. Nós não cremos, a verdade é essa. A gente prefere dar um nome que for, mas a gente não crê que o diabo está oprimindo e que precisa ser libertação, que precisa orar. E vem cá, como que a gente luta com o desconhecido? Como que a gente luta com aquilo que a gente não conhece? E eu me lembro que eu tomei medicamentos fortes, caros, durante mais ou menos 1 ano. E nessa fase, o medicamento ele age no sistema nervoso central e a gente fica dopada. Eu tentava ler aqui, irmãos, uma linha. Eu não conseguia entender. No final do parágrafo, eu tinha que voltar tudo para eu ler, porque o cérebro ele não conseguia captar de tão dopado. Eu dizia, meu Deus, o que foi que eu li? Aí eu voltava, lia de novo, mas não entrava na minha mente, porque eu estava dopada. A explicação era essa. Até o dia, eu acho que Deus, ele por misericórdia, ele trouxe a libertação para a minha vida. E eu vou dizer aos irmãos, nós temos que procurar ajuda médica? Sim, saúde. Mas quem me libertou não foram os remédios, foi o poder de Deus. E Deus, ele me mostrava o quanto o diabo estava tentando oprimir a minha vida. E não é fácil. Aí você fala assim, irmãos, olha, já está curado, está tudo certo. Eu que não me cuide. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele anda como um leão buscando a quem possa tragar. Então, se vier a tristeza, eu digo, cão, se pique, que aqui você não tem espaço. Eu vivo agitadíssima e eu prefiro assim. Sabe por quê? Eu mantenho a minha mente ativa e ocupada. Então assim, eu só não venho para aqui se eu realmente não puder. Sabe por quê? Aí Paulo aqui brinca assim, se a gente pode trabalhar cansada, por que a gente não pode fazer a obra de Deus cansada? Se tiver com febre, eu estou com febre, mas eu tenho uma encomenda, eu não vou ter que fazer? E por que eu não posso ir para a casa de Deus? Porque a gente não coloca Deus como prioridade, a verdade é essa. Deus, ele pode esperar. Então assim, está cansado? Vem para a casa de Deus. Eu estou um pouquinho assim, vem para a casa de Deus. Eu estou com dor de cabeça. Você não estava trabalhando assim, com dor de cabeça? E por que a gente não pode ir para a casa de Deus com dor de cabeça? Então, irmãos, são atitudes que a gente precisa mudar, mas são consciência. Ninguém vai conseguir colocar na sua mente e lhe obrigar. São coisas que nós precisamos entender. São comportamentos que a gente precisa entender a importância. O inimigo, ele procura brechas. Brechas na nossa vida para agir. E se ele achar, ele entra e faz morada. Aí a pessoa tem anos dentro da igreja, mas precisa de libertação. E o pior, sabe o que é? É que se ela não se der conta de que precisa de libertação, ela vai ficar mais anos lá, precisando de libertação. Indo para a igreja, adora o Senhor e volta para casa. Achando que foi chamada para sentar na cadeira da igreja. E nada faz. Mas eu não sinto ânimo, eu não sinto vontade. Se não está sentindo ânimo, irmão, se não está sentindo vontade, tem alguma coisa de errado. Vem assim mesmo. Porque se a gente for esperar a gente fazer as coisas com vontade, a gente não faz. Você trabalha sem vontade? Dia de segunda-feira ninguém quer trabalhar. Não é isso? Ninguém tem vontade de trabalhar. Mas a gente vem trabalhar. Então a gente fala, não vou para a igreja hoje não, porque eu estou sem vontade. Precisa de vontade? Quando a gente não está com vontade, aí ainda que a gente tem que vir
Adorar. Aí é que a gente tem que fazer. Porque, irmãos, a gente precisa tomar uma atitude de dizer não. A partir de hoje, eu vou ser diferente. Porque primeiro a gente precisa orar. Ganhar fôlego. Fortalecer o espiritual. E depois a gente precisa agir. Porque se a gente orar e a gente não agir, não adianta. Deus ele não vai fazer por nós. A gente precisa tomar uma atitude e ir em frente. Fazer a obra. Ah, eu não sei por onde começar. Eu estava conversando com minha sobrinha. Eu disse para ela, você precisa fazer a obra de Deus. Aí ela, tia, como é que eu vou fazer? Eu disse, você não sabe ainda o que é que você foi chamada, correto? Aí ela, eu não sei fazer nada. Eu disse, pronto. Vamos ou para as mensageiras, ou vamos para o grupo de teatro ser figurante. Aí ela, mas eu sou tímida. Eu disse, exatamente, vamos perder a timidez. E se eu não conseguir, eu disse, você não vai começar falando, você vai fazer figuração. Primeiro você vai começar a entrar calada, só aquele papel de múmia, depois vai falando. Mas se você não se movimentar, uma hora, tu vai sair. Vai chegar uma hora na juventude, que você vai achar que a igreja não tem graça, que a igreja não tem nada, porque você vai ver a igreja como algo monótono. E servir a Deus não é monótono. Sentir a presença de Deus não é monótono. Mas você ainda não descobriu. Porque você está indo para a igreja só para atender às suas vontades. Eu vou lá, tal. Tente servir a Deus para você ver como as coisas vão mudar. Você vê como as coisas vão mudar. Outra coisa, irmãos. Nós precisamos vencer. Superar batalhas. No versículo 10, eu vou ler com os irmãos, diz assim: mas Sambalate, da cidade de Bet-Heron, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Você bota o 19, por favor? Porém Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Irmãos, todas as vezes que você tomar uma atitude, vão vir os levantes para você sentar de novo. É a tentativa do inimigo para você voltar para o lugar onde você estava. Mas uma característica que o crente precisa é a perseverança. A gente precisa de determinação. Saber aonde quer chegar. Saber o que quer fazer. Saber qual é o seu propósito. Por que você está aqui? E não desistir. Porque quando a gente tem algo muito que a gente quer, a gente não desiste. Quando a gente toma algumas atitudes na nossa vida, irmãos, aparecem vários sambalates, né? Em forma de sambalates, para rir, para caçoar, para querer colocar a gente embaixo. E é batalhas mesmo. Eu já contei aqui aos irmãos, no testemunho de Jucinho, inclusive, né, que teve a peça, mas teve um momento em que estávamos todos felizes com a alta, né? Com a alta médica. Os médicos já estavam considerando já os dias já a seguir para a alta. E de repente, entuba de novo, porque fechou a glote, começou a se tremer, ficou roxo na minha frente. E eu fiquei em estado de choque. Menina, saí da sala. Primeiro eu vi aquela cena toda, depois me botaram para fora e eu saí. Eu falei, Deus, que confusão é essa? Que confusão é essa? O homem não ia sair, o homem não tinha alta. O que foi isso agora? E eu falei assim, Senhor. E aí você ora, busca de Deus entendimento e a gente não entende porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para a gente. A gente não entende. Mas foi uma batalha que foi preciso passar para receber a vitória. Naquele dia foi como falou a Neemias, o Sambalate se levantou, o inimigo, né, tentou dar uma pitada para mim, para dizer assim, ó, desista. Mas quem tem o controle de tudo é Deus. Sempre. Então, irmãos, temos que focar a nossa vida em oração,
Temos que focar a nossa vida, entender que nós temos que tomar atitude de acordo com a palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus. Nós temos que aprender a superar as batalhas. É não deixar as pedras no caminho paralisar você. Ah, o irmão falou isso, problema do irmão. Ah, o irmão fez isso, problema no irmão. O meu foco aqui é quem? É Deus. Se o meu foco é Deus, eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que desistir. Não tenho o que fazer. Ah, mas ele me olhou torto. Olha para ele alegre, dá risada. Aí ele olhou, oi irmão, tudo bem? É o que dá para fazer, irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente esses requisitos. Entender todas essas coisas, né? Para que a gente possa, de fato, possuir atributos, né? Uma dedicação da vida de oração, atitude precisas, superar as batalhas. Porque se nós tivermos tudo isso, irmãos, a gente vai influenciar pessoas. E influenciando pessoas, a gente consegue a unidade, a unanimidade que a gente está querendo conseguir. Porque se o meu irmão ele não tem esse comportamento, eu vou influenciar ele a ter. Vamos, bora. Não, mas é aqui, não, vamos lá, vamos adorar, vamos servir. Nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Mas isso é que nem uma música fala, tem que ser a começar de nós. O todo não existe sem o individual. Se eu e você não tiver consciência de que para que fomos chamados, a nossa fé, a gente não vai conseguir lutar por algo que a gente desconhece. A gente não vai conseguir lutar por algo que a gente nem sabe como fazer. A gente não vai conseguir lutar por algo que a gente nem se esforça para fazer. A gente só consegue lutar por aquilo que a gente quer. Então, se na sua mente você não querer, não adianta eu estar aqui falando, nem ninguém está aqui falando. Não adianta. Porque se você decidiu que você não quer, não tem o que fazer. Nem Deus. Deus tem poder para mudar? Sim, mas Deus não obriga ninguém a nada. Se fosse assim, o povo do mundo estava tudo convertido. Deus vai dizer, volte, vem todo mundo, está todo mundo obrigado a aceitar Jesus. Não, nós temos as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas também têm consequências. E por mais que depois das nossas escolhas erradas a gente se arrependa, tem as consequências das nossas escolhas. E essa é a parte ruim da história. Então assim, irmãos, vamos fechar as brechas. Não é fácil, leva tempo, necessita de paciência, porque trabalhar em grupo não é fácil. Mas a gente tem que entender que as pessoas elas não têm o poder nem de nos manter de pé e nem de nos diminuir. Quem tem esse poder é Deus. Então, se tiver eu sozinha aqui fazendo a obra de Deus e os meus irmãos não quiserem, eu vou ficar sozinha fazendo a obra de Deus. Para de se preocupar com o seu irmão. Aliás, ora por ele, para que Deus também o levante. Mas não caia porque o outro não quer. Não é isso? Se só veio eu hoje para louvar ao Senhor como levita, eu vou deixar de fazer porque só tem a mim? Ah, não vou cantar não porque os outros não vieram. E a salvação não é individual? Vou fazer a minha parte. Então, irmão, a partir do momento que a gente aprender a fazer a nossa parte, nós vamos entender a unanimidade. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros, mas ele não conseguiu sozinho. Ele conseguiu junto. Você vai olhar nas passagens no livro de Neemias, ele fala, vamos reconstruir. E lá mais para frente, nos capítulos adiante, ele divide, se eu não me engano no capítulo 3, ele divide, uma pessoa reconstrói uma coisa, outra pessoa reconstrói outra pessoa. E enquanto reconstrói os muros, Sambalate, infeliz, queria tentar. E aí chega uma hora que Neemias, vamos fechar as brechas. Bota um guarda aqui, bota um guarda aqui, bota um guarda aqui. Então assim, a obra não é fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente tem que tapar as brechas. Tentar fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. É igual quando aceitamos a Jesus. Nós demoramos para nos enquadrar. Porque são muitas práticas, são muitas, né, habilidades.
Algumas coisas a gente consegue com mais facilidade, outras a gente demora mais. Mas com o tempo e tendo um aquebrantamento de espírito, tudo a gente consegue. Que Deus ele possa estar abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus, eu passo a palavra assim para a pastora Ilka. Glória a Deus, que palavra, né? Estarmos unânimes é essencial que, como um indivíduo, cada um exerça a sua parte. Possa estar firme, né? Porque imagine uma corda, todo mundo de braços dados, e de repente aquele que está do meu lado está caindo. Vai ficar faltando, né? Então precisamos estar em oração, assim como Neemias. Não podemos negligenciar nossa vida de oração. Tem momentos que nós precisamos ter atitudes, assim como Neemias, e também saber vencer as lutas, as perseguições que vêm na figura do Sanbalate e Tobias. Precisamos estar atentos. Porque muitas vezes você está ali, ajudando ali no ministério, e daqui a pouco vem, larga isso aí, deixa isso aí, você não está fazendo nada, aí você cai na conversa e deixa de estar servindo ali no ministério, unânimes no seu irmão, porque dá ouvido muitas vezes aos Sanbalates e Tobias. Então prive pelo seu individual, esteja firme, não negligencie a sua vida de oração. Tem momentos que você tem que tomar atitude, mesmo sem querer, mesmo cansado, mesmo com febre, mas tenho que estar porque meu irmão precisa de mim. Né? Meu irmão precisa de mim. E não ficar dando ouvido, muitas vezes, às perseguições, às conversinhas, para nos paralisar. E às vezes aquilo que está lá, o irmão que está precisando da minha ajuda, eu dou ouvido, deixo de estar. O irmão sozinho vai fazer, como foi dito, vai fazer. Mas é bem melhor, a palavra diz, serem dois. É bem melhor estar unânimes do que um só. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Mais uma vez eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a tua filha. Continue abençoando, porque abençoada ela já é. Que o Senhor derrame sobre ela a unção, graça, força. E que ela sempre tenha, Senhor, este coração disposto a te servir. E a saber, a sempre dizer sim ao Senhor. Porque quando ela diz sim, não é ao homem. Ou quando ela diz não, não é ao homem, é ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua filha. Agora, Senhor, quanto a nós, nos ajuda, Senhor, para que cada um de nós possamos privar o nosso individual. Nós precisamos estar unânimes, mas se eu não estiver forte, se eu não estiver cuidando de mim e o outro precisar da minha ajuda, talvez eu não possa ajudar. Por isso, Pai, que nós possamos, Senhor, viver uma vida de oração, tomar atitude de te servir, independente das situações, não estar dando ouvido, Senhor, às perseguições, às situações, aos Sanbalates e Tobias da vida. Que possamos sempre dizer, estamos envolvidos numa grande obra, não tenho tempo. A grande obra, Senhor, é estarmos unânimes, lutando, firmes, Senhor, para que o Evangelho, cada vez mais, ele possa chegar a mais e mais pessoas. Existe uma missão que é bem maior do que cada um de nós, do que cada um dos nossos interesses. É a expansão, Senhor, da tua obra, é a salvação de vidas. E nós precisamos estar unânimes, porque a tua palavra diz, o mundo vai crer. O mundo vai crer quando nós somos um, o mundo crê. É na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nos faz ser um, assim como Cristo continua sendo um contigo. Que possamos ser um, Pai. Obrigado. Agora, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite feliz, um sono reparador.
Senhor, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, amanhã te servir melhor. Possamos ter a disposição de ouvir mais ao Senhor do que fizemos hoje, de ser melhor. Faz isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Nos livra dos acidentes e incidentes. Nos livra do homem mau, do sanguinário, roubador. Nos ajuda a permanecer firme na tua presença. E que o grande amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, as unções e as santas consolações do Deus Espírito esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz e tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.